O Rio de Janeiro tem uma área de 1,5 milhão de hectares para plantar no norte e noroeste do estado. É o que aponta o Plano Básico de Silvicultura para aquelas regiões, fruto de uma parceria entre o governo do estado e a Petrobras, apresentado no dia 10 de maio deste ano à Câmara Setorial de Agronegócios do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da Alerj. O coordenador do plano, professor Eduardo Neri, fala sobre a importância desse trabalho. Nós fizemos um levantamento que foi feito em várias etapas, né? A primeira etapa foi exatamente verificar quais eram as áreas que ofereciam as condições edafoclimáticas, que são as condições de geologia, de clima e precipitação, etc., que favorecem a silvicultura. Em seguida, nós fizemos uma verificação de quais dessas áreas que eram favoráveis, que estavam ocupadas e quais já teriam uma destinação prioritária para a agricultura, seriam terras agricultáveis, né? E outras aplicações que poderiam ter no sentido de não haver conflito. Bom, o que sobrou foi uma quantidade extraordinária, né? Nós chegamos a quase 1,5 milhão de hectares. E adotamos um critério, foi um critério mais ou menos que foi definido arbitrariamente pelo pessoal da Firjan, que foi que a gente não ultrapassaria 11% do total da ocupação numa primeira etapa. Esses 11% incluiria não só a silvicultura comercial, que seria a floresta comercial, como também a recomposição de Mata Atlântica, que é aquilo que está associado ao plantio das florestas comerciais, e gira entre 12% e 20%, né? E esse total, então, não ultrapassaria os 11%. As regiões norte e noroeste, que originalmente era uma única região, né, até 1975, muito recente, essas regiões elas passaram por um processo de reforma agrária, surpreendentemente, no início do século XIX, né, quando todo mundo estava pensando em latifúndios grandes, com extensões territoriais. Elas fizeram uma reforma agrária em função de que foi a primeira região de cultivo intensivo, já havia passado por 2 grandes ciclos, né? O ciclo da pecuária e o ciclo da cana-de-açúcar. Então, em função disso, já havia todo um processo político, institucional ali na região, que fez com que fizesse essa reforma agrária. No início do século XIX, a região chegou a ter 3.000 propriedades agrárias. Era uma coisa assim, impressionante, pequenas propriedades. E hoje o número é muito grande. O que a gente constatou, por exemplo, é que 92% das propriedades agrárias do norte e do noroeste são inferiores a 100 hectares. Né? São até no máximo 100 hectares. Então são pequenas propriedades, daí que teve que se conceber todo um modelo de negócio completamente diferente dos modelos tradicionais que são usados nos outros estados brasileiros. O nosso modelo, então, foi um modelo que a gente chama de agro-silvo-pastoril ou simplesmente sistema agroflorestal, em que a floresta convive com a atividade agrária, nenhuma das propriedades é ocupada integralmente, não há processo de desapropriação e nem qualquer tipo de processo de compra dos terrenos. O objetivo é a fixação do homem na terra, a valorização e a inclusão social desses proprietários agrários, no sentido de promover a sua ascensão social e a sua ascensão econômica. Nesse sentido, então, o modelo vai ser um processo de cessão do direito da utilização dos terrenos, com a participação dos proprietários, né, que passam a ser parceiros no negócio. Né? Isso desonera tremendamente o investidor, porque ele não há necessidade de fazer imobilização e formação de capital fixo, né, que é alguma coisa que ele economiza significativamente. E esse processo ele ainda pode oferecer uma garantia adicional, que é uma cessão do direito de uso com uma opção de compra no final, de tal maneira que aquele pagamento que é feito, aí é que entra um aspecto importante, é que ele tem um pagamento, uma mensalidade ou uma anuidade, que os proprietários recebem pelo direito de utilização da terra. Isso já dá para eles uma receita inicial que permite a eles desenvolver uma atividade e reativar a própria atividade agrícola, que está praticamente pouco desenvolvida, precisa de modernização, atualização, etc. Então ele passa a ter essa receita durante esse período, e essa receita ela é contabilizada como um pagamento, né, uma anuidade, que no final, se o grande investidor resolver
adquirir aquela propriedade, ele paga pelo valor residual. Aquilo é deduzido como pagamentos parciais. Recentemente, os grandes produtores, particularmente da celulose brasileira, né, que são os maiores produtores hoje mundiais, né, eles passaram a adotar o que eles chamam de modelo de fomento. Né? O modelo de fomento, eles provêm os insumos e não há aquisição dos terrenos, né, em vários casos. Isso não é generalizado, continua ainda havendo, particularmente no caso da celulose, que são aqueles cultivos que exigem as maiores áreas, em torno de 40, 50, 60 mil hectares para viabilizar uma planta de celulose. Então, nesses casos, habitualmente, o ciclo é fechado, quer dizer, uma única empresa, grande empresa, ela produz desde da muda, do sistema de clonagem, até a celulose e, eventualmente, até a transformação em papel. Né? Então, ele faz o ciclo completo. Então, essas grandes empresas, tradicionalmente, elas adotavam um sistema de aquisição da terra. Isso fez com que, na verdade, grandes áreas brasileiras praticamente expulsassem a população. Nós só temos floresta plantada e a maioria são florestas comerciais, não são florestas nativas. No caso particular do nosso modelo, nós estamos misturando a floresta nativa com a floresta comercial. Né? Nesse processo, por exemplo, que a gente chegou a algum número, mais ou menos em torno de 90, 95 mil hectares de floresta comercial, nós devemos recuperar, utilizando os fragmentos de Mata Atlântica existentes, a gente deve chegar a alguma coisa em torno de 50 mil hectares de Mata Atlântica reconstituída, o que é um número espetacular, porque são corredores ecológicos de grande extensão que vão, de certo modo, recompor toda a flora e fauna das regiões norte e noroeste fluminense. E permite, simultaneamente, a recuperação da atividade agrária, que é a atividade da agropecuária, né, normal. E introduz também outras possibilidades, que são o que a gente chama de atividades acessórias. Junto com a floresta comercial, você pode pensar na produção de resinas, na produção de essências, na apicultura, na questão que é muito importante da produção de cogumelos, que é um alimento extremamente valorizado no mercado. Quer dizer, o grande objetivo é a biodiversidade. E essa biodiversidade, que provavelmente seria até mais rica do que a biodiversidade original da Mata Atlântica. Dentro desse modelo do sistema agroflorestal, a silvicultura, nós estamos certos que ela vai permitir a reativação da cana-de-açúcar, ela vai permitir o crescimento da cafeicultura, né, e, eventualmente, de outras culturas que já existiram na região, o caso, por exemplo, da plantação de arroz, né, que já teve um período áureo na região também e praticamente hoje está quase que desaparecida. Quer dizer, o objetivo é diversificar. De tal maneira que no projeto nós temos 3 grandes cadeias do que a gente chama de silvicultura madeireira e temos diversas outras cadeias das chamadas silviculturas não madeireira, que são os produtos não madeireiros. No caso da silvicultura madeireira, nós procuramos identificar quais são as espécies que já existem na região, quais aquelas que deram certo e quais aquelas que o país tem conhecimento da cadeia produtiva. Infelizmente, a gente constata que nas madeireiras o que existe de totalmente dominado, conhecimento do que o Brasil detém, não só conhecimento, mas o que o Brasil detém de diferencial é o eucalipto. O eucalipto é excepcional, o Brasil tem uma produtividade de eucalipto que supera todas as produtividades dos outros países mundiais, daí o interesse até de investidores internacionais por produzirem aqui no Brasil. Então o eucalipto tem um domínio, nós temos um domínio completo, variedades, produção, todo consolidado. E o eucalipto se destina basicamente a 2 cadeias. A cadeia da produção da celulose, né, que é uma das alternativas, não é a única. Nós temos outras produções de cadeias que não são tão comuns, que é o caso, por exemplo, de produzirmos celulose a partir do bambu. Nós temos 2 grandes projetos na região nordeste do Brasil que produzem a partir do bambu, com plantações em torno de 50 mil hectares, que também é uma coisa extremamente promissora. E o eucalipto também se presta à construção civil, né, quer dizer, e indústria moveleira de uma maneira geral. Então existem diversas possibilidades e existem algumas que a gente não conhece. Né? Eu sempre gosto de citar uma que é muito citada recentemente, que é a copaíba, que deu até um prêmio Nobel para
um pesquisador americano da Califórnia, né, recentemente, e que ele descobriu que a copaíba produz hidrocarboneto, praticamente produz petróleo, né? A seiva dela é equivalente a um petróleo, mas nós não temos ainda conhecimento de como plantar uma floresta de copaíba. E nós temos alguns exemplares de copaíba na região norte e noroeste fluminense, então existem perspectivas de crescimento. Agora, existe uma diferença entre um madeireiro e não madeireira, que é o seguinte: as madeireiras normalmente são grandes plantações de grande escala, nós estamos falando aí de 5, 7, 7.500 hectares, né? Já nas espécies não madeireiras, você planta pequenas propriedades, então o sistema é híbrido, você tem pequenas propriedades convivendo com grandes propriedades, daí é que a gente identificou toda essa área e nós dispersamos a área de tal maneira que cobrisse todo o território, do norte e do noroeste, para que todos os municípios tenham a possibilidade de participar desse processo. Todo esse interesse que até levou o Estado à execução desse projeto foi porque já haviam manifestações de investidores, tanto dos grandes grupos nacionais, né, quanto até de grupos da Comunidade Econômica Europeia, em torno do crédito de carbono, né, que na verdade seriam investimentos que estariam contribuindo para o crédito de carbono. Eles não têm território lá, eles poderiam usar o nosso território para promover essa compensação. Bom, isso foi o que levou o Estado à execução disso. Mas depois que o trabalho começou, até surpreendentemente, durante a execução do trabalho, nós tivemos dois grupos de investidores, um grupo coreano e um grupo americano de investidores institucionais, capitalistas da região de Massachusetts, nos Estados Unidos, que acompanharam a execução do trabalho, manifestaram um interesse enorme, fizeram inúmeros questionamentos, que foi até muito interessante, porque a gente viu o lado do investidor, o que eles estavam pensando, né, as taxas de retorno, as taxas de retorno do projeto eram espetaculares, realmente acima de qualquer expectativa e, sobretudo, daquilo que o mercado internacional está oferecendo em termos de rentabilidade para projetos dessa natureza. Então, isso realmente é uma questão muito importante, mas existe algumas questões que a gente precisa ainda de tratar. Nós precisamos de pensar em alguns ajustes na questão da estrutura estadual e, particularmente, precisamos dotar o Estado de uma estrutura de licenciamento mais ágil, né, que permita dar respostas mais rápidas para os investidores que estão preocupados com a questão dos tempos associados a esse tipo de projeto. E o segundo aspecto, as linhas de crédito e financiamento, porque hoje nós não temos no país linhas de crédito e financiamento para projetos de grande porte, temos para pequeno porte apenas, e nesse caso, inclusive, nós recomendamos até que a Invest Rio fosse realmente exercesse o seu papel como agente financiador do Estado do Rio de Janeiro. Ela está perfeitamente qualificada e habilitada para fazer esse papel e tentando captar realmente montantes de recursos. Nós estamos falando aí de projetos de alguns milhões de reais ou até bilhões de reais no sentido de viabilizar. E o que é importante, não é produzir madeira. A madeira é parte do processo. O processo é produzir, no mínimo, 3 ou 4 cadeias produtivas de madeira e não madeireira, no sentido de que realmente se trabalhe com a agregação de valor em benefício das duas regiões. Os municípios têm legislações que são bastante heterogêneas. Nós conversamos com alguns representantes municipais. A maioria deles está disposta a tentar fazer uma uniformização, uma homogeneização, tentar criar uma espécie de uma legislação regional, né, no sentido, porque na verdade o projeto permeia toda a região. Então não há como se trabalhar com distinções entre legislações municipais. E particularmente a questão ambiental, uma questão de incentivos, na questão da participação, licenciamento. Eu acho que isso tudo a gente chega num acordo aí rapidamente, mas são questões que têm que ser equacionadas a priori, antes da chegada dos investidores, e os investidores estão aí, eles já estão prontos, já estão negociando com o Estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, manifestando já explicitamente o seu interesse. E no caso, por exemplo, não só desse grupo americano, mas no caso do grupo coreano, o grupo coreano tem um interesse particular na questão da madeira para a indústria naval, né? A indústria naval, não só a embarcações,
mas também na questão da ambientação dos navios. Existe uma informação aí bem recente que 90% dos grandes transatlânticos de luxo no mundo estão com o mobiliário e com a decoração interna completamente ultrapassados. Tem todos que serem totalmente reformulados. Isso é um mercado extraordinário que pode até levar a Barra do Furado ter, por exemplo, um estaleiro voltado só para essa modernização desses transatlânticos de luxo que atendem a essas companhias de passageiros que são aqueles dos estratos de melhor renda que existem no mundo.